Fernando Diniz é apresentado de maneira oficial, rasga elogios ao clube e ao elenco e se mostra muito motivado para trabalhar no Vasco. Vasco fecha parceria importante para a revenda da SAF e volante Souza encaminha sua rescisão de contrato. Essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após a nossa vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, de volta ao nosso humilde estúdio e a nossa humilde residência. Espero que vocês tenham aí sentido a minha falta nesses dias aí que a gente produziu muito pouco. Foi muito importante essa ida aí à Argentina, a convite da galera da Absolute Sports, a quem eu faço um grande agradecimento. Muito obrigado pelo convite, vocês são extraordinários. Quem quiser fechar viagens, inclusive aí, esportivas, que é o carro-chefe deles, pode ir sem medo, tá? Estamos aí agora tendo a final da Champions League, estamos em período de playoff, NBA, galera quer poder fazer uma visita aí para pegar um jogo de Premier League, enfim, Copa do Mundo ano que vem, pode acionar eles aí que eles são sinistros, tá? Então muito obrigado pelo atendimento aí, vocês foram impecáveis. Galera, cheguei. Retornei ao Brasil ontem, estava 25 horas acordado já, quando eu cheguei em casa, porque era o último dia de viagem, a gente acorda cedo para poder tentar aproveitar um pouquinho, e nossa van saiu para ir para o estádio do Lanús por volta de 5h30 da tarde. Então o jogo acabou 11h30, até nós sermos liberados, pegarmos a van, irmos para o hotel. A gente já chegou ali, o hotel nada, a gente foi direto para o aeroporto. Eu cheguei no aeroporto 1h pouca da manhã e o nosso voo só era às 4h15, 4h20. Então não teve tempo de voltar, dormir, etc. Então saímos do estádio direto para o aeroporto. Só pousei aqui no Brasil 7h pouco, até pegar um Uber, chegar na minha residência, resumindo, 8h pouco. Então fiquei mais ou menos 25 horas e meia aí no ar. Graças a Deus é tão bom. Eu peguei uma gripe e um resfriado forte. E não tô muito legal, peço até desculpa se eu tiver meio fanho ou dei uma fungada durante o vídeo. Eu comecei a passar mal com esse resfriado já no voo, voltando para casa. Não passei mal durante a viagem, então tô me tratando. Ontem fui tirar um tempo para dormir, desfazer mala. Hoje acordei passando mal, lotado aí com pulmão. Não vou usar o termo que vocês sabem qual é, meio chulo você ficar ouvindo eu falando aqui. Começa com C e termina com arro, né? Mas tô me recuperando, tô melhorando e agora a gente vai acelerar. Então eu fiz esse breve comunicado aqui no começo. Então a partir de amanhã as atividades normais, inclusive a galera da lojinha do Futebolaço, os envios da galera que comprou na véspera do dia de eu viajar, tá geral sendo enviado os pedidos agora na sexta-feira. Beleza? Inclusive quiz do Futebolaço. Que camisa é essa? Mais uma peça rara, raríssima, que chega pra mim aí pela lojinha do Futebolaço. Essa vai pra minha coleção pessoal, ainda não temos uma à venda, tá? No final do vídeo eu respondo que camisa é essa, e você que ainda não segue o nosso perfil oficial lá no Instagram da lojinha do Futebolaço, segue a gente lá. Essa semana a gente está implementando agora a maquininha de cartão também, beleza? Acabamos de bater 1000 seguidores lá. Obrigado a galera aí que abraçou o projeto. Dito isso, galera, vamos começar com algumas informações importantes. O companheiro Vene Casagrande acabou de publicar de que o Souza e o Vasco fecharam aí um encaminhamento de uma rescisão amigável. O Souza já não vem sendo relacionado, inclusive, para os últimos jogos do Vasco, e o Vasco e o Souza devem anunciar em breve a rescisão de contrato. O próprio Souza deu uma entrevista para mim e para o Fábio Azevedo lá no Futebolaço Podcast, foi uma entrevista que a gente fez ali em conjunto, e ele disse que se ele sentisse que não estava ajudando, ele não teria problema de sair, e talvez ele tenha chego a esse consenso de que a coisa não ficou muito legal e ele deve preferir sair. Não sei se vai para um outro clube ou se de repente já anuncia aí até a aposentadoria. Fato é que essa lesão que ele teve no joelho, quando ele saía do Besiktas para ir para o Benjinguan, realmente não fez nada bem a ele. Ele voltou lá para a Turquia jogar no Başakşehir, já que estava treinando no Vasco, mas o Alexandre Matos não quis fazer um contrato com ele, mas já desde o retorno dessa lesão, o Souza não foi mais o mesmo. Não conseguiu jogar tanto no Başakşehir e no Vasco, desde que chegou, poucos jogos.
e os treinadores acabaram optando em não utilizá-lo muito, tá? Então não seria uma surpresa até se de repente o Souza anuncie a aposentadoria. Mas é possível também que ele acerte com alguma outra equipe. Tá feito aí o registro para vocês, informação do Vene Casagrande. Outra situação, o Vasco fez um anúncio oficial agora à noite de que acertou com uma empresa para poder encaminhar ou pelo menos para auxiliá-lo na venda ou na revenda da SAF, aspas para a nota oficial aqui da associação. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que firmou o contrato com a G5 Partners, que atuará como assessor financeiro e estratégico na prospecção de investidores e na negociação das condições comerciais para a venda da participação societária na Vasco SAF. Apesar dos desafios que essa operação complexa apresenta, com a G5 Partners ao nosso lado, estamos otimistas em alcançar um desfecho favorável que atenda aos interesses do Vasco da Gama. Então tá feito o registro aí, a G5 é a nova parceira do Vasco aí para poder estar auxiliando na venda. Então a diretoria do Vasco, mais uma vez, traz a público e manifesta o desejo de vender, o que não tem batido um pouco com a prática, né? Já tem um ano que a gestão assumiu e a negociação para a venda não encaminha com ninguém. É bem verdade que também a própria situação do imbróglio entre Vasco e 777 também não adianta e também não avança na esfera aí da justiça. Devemos ter agora, na semana do dia 20, pela quarta vez ou terceira vez foi adiado o julgamento que mantém essa liminar de maneira provisória, o Pedrinho na presença do Vasco, vamos ter esse julgamento e tá parado e pausado até agora a questão da arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, tá? Então tá feito o registro aí, a gestão informando que assinou contrato com uma empresa para auxiliá-los aí na venda. Tomara, cara, tomara que a gente tenha um desfecho positivo e que o Vasco seja revendido. Gosto muito do presidente Pedrinho, acredito 1000% na idoneidade dele, mas acho que não só eu, como a esmagadora parcela da torcida do Vasco, deseja a revenda. A gente só quer que seja uma empresa séria, uma empresa idônea, um dono com apetite esportivo e um apetite de investimento no Vasco. Mas ninguém ou a maioria da torcida não deseja que o Vasco seja gerido pela associação, independente de quem seja o player, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. Caminhando agora para a reta final, o grande finale, o Fernando Diniz foi apresentado hoje de maneira oficial. Eu gostaria de dividir em dois blocos aqui algumas aspas da entrevista do Diniz, tá? O Diniz vai falar sobre o carinho que ele tem pelo Vasco e também foi questionado se esse elenco do Vasco pode render mais. Ele assume o Vasco na zona de rebaixamento, similar inclusive ao que aconteceu quando ele retorna ao Fluminense em 2022. Então o Diniz vai falar aí do carinho que ele tem pelo Vasco e do que ele acha desse elenco. Outra questão, tá muito claro para todo mundo aí que esse elenco tem um probleminha aqui, ó, de cabeça. O time toma um gol, desmorona. E o Diniz foi questionado sobre como trabalhar o mental dessa equipe. Ele aproveita também para ele elogiar o empenho dos atletas e diz que essa partida contra o Lanús, especificamente o primeiro tempo, foi a melhor estreia dele desde que ele é treinador. Ele gostou muito do que viu na primeira etapa. E também ele vai falar sobre a conexão que ele tem com a torcida do Vasco e a vontade que ele tinha de voltar, e vai explicar por que ele acha a torcida do Vasco tão tão braba. Ele é muito apaixonado pela torcida do Vasco. Imagina até que os tricolores vão ficar um pouquinho irritados com essa resposta dele. E também se ele acredita que vai conseguir implementar esse estilo de jogo dele, de mais bola trabalhada, o time saindo jogando com bola no chão. E o Fernando Diniz responde esses questionamentos. Confere aí. É um prazer muito grande para mim estar aqui, de volta ao Vasco, de volta ao convívio com vocês também, que aqui sempre foi muito bom comigo. Sempre que eu estive aqui no Rio de Janeiro, nossa convivência foi ótima. Em relação especificamente à tua pergunta, se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Pergunta boa e meio complexa para responder, mas é muito trabalho. Eu acho que futebol, para mim,
é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. Então, jogar lá contra o Lanús nunca é fácil, e a gente fez um jogo bastante coerente com aquilo que a gente deve fazer para frente. Então, acredito que foi uma boa... O primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco da Gama. Eu acredito que sim. Não uma coisa totalmente consciente, mas talvez até inconscientemente. Eu quis muito vir para o Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também. E a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida, a torcida é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que era diferente, é uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça, que o time consiga se conectar com a torcida, que se houver essa conexão, a gente vai ter uma vida muito feliz aqui. A torcida ela é muito diferente, e eu sei disso, que eu vim aqui, fiquei 2 meses, todo mundo sabe, se perguntar aqui no CT, a sensação dos meus 2 meses aqui na Série B, mesmo sendo na Série B, que quando eu vim para cá, você veio para a Série B, eu nunca vim para a Série B, primeiramente, eu vim para o Vasco, que é esse time gigante, um negócio diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu joguei em São Januário, era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra, eu até me arrepio de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores, então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida ela é diferente mesmo, e a gente vai entender como ela é diferente. E na Série B, que eu fiquei 2 meses aqui, parece que eu fiquei aqui 2 anos, tanto da intensidade, quanto da intensidade da torcida e das pessoas, que tem muitos aqui, da minha época ainda. Então a gente meio que se gosta, eu passava aqui para ir para o Fluminense, parava aqui para abraçar as pessoas, a gente se juntava no Maracanã. Então para mim foi muito fácil querer voltar para cá. Então eu espero, de fato, estou muito confiante que as coisas vão andar bem. Eu acho que isso já aconteceu no jogo do Lanús, e aconteceu muito mais até do que eu esperava que fosse acontecer no primeiro jogo. E os jogadores, acho que eles, pelo que eu sei também, os jogadores também gostaram do que eu vim para cá, então já tinha uma conexão mesmo antes da minha chegada. Então a gente tem um bom caminho para percorrer. Eu estou, de fato, bastante confiante, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas, mas eu acredito muito no trabalho que a gente vai fazer coletivamente, um trabalho de muitas mãos. Não é só comissão técnica e jogador. Eu acho que, como eu disse, essa conexão com o torcedor, que a gente tem que fazer de tudo para estabelecer o quanto antes, para a gente seguir bem no ano. Bom, mais uma vez a questão mental vai ser tocada e o Fernando Diniz volta a falar dessa questão aí do time tomar gols e sentir. E ele foi questionado até porque o Carille e o Felipe já haviam tocado nesse tema. Ele foi questionado sobre a fala do presidente Pedrinho de dizer que o Vasco tem um elenco top 8 no futebol brasileiro. O que ele acha dessa afirmação do presidente Pedrinho e aonde ele acha que esse elenco pode chegar. Ele vai dar uma resposta muito interessante, inclusive falando sobre títulos. Também foi questionado sobre o Coutinho, desde que chegou, não ter performado no nível que se espera dele, apresentando até alguns problemas físicos. E ele foi questionado aí se o Felipe é uma peça indispensável ao Vasco, e na ideia
do modelo de jogo dele. O jogador tem contrato encerrando agora no final do mês de junho e ele aproveita para citar o próprio Payet, mesmo sem ser perguntado na sua resposta. E para fechar, sobre categoria de base, se ele tem o objetivo de usar mais a base, se ele vai ter um olhar específico para os garotos, com vocês, Fernando Diniz. Eu acredito que o trabalho, assim, a gente tem que atacar todas as frentes. No jogo do Lanús, para mim, o segundo tempo, o que foi determinante, eu já falei isso com os jogadores, passando o vídeo, e fiz eles refletirem, pensar o que aconteceu no segundo tempo. A ideia muito clara que eu tenho, o gol com 8 minutos, ele foi o ponto crucial para a equipe que é de rendimento. Foi abrupto. A gente não começou o segundo tempo mal. A gente começou igual, terminou o segundo tempo. Aí quando tomou o gol, o time perdeu energia, perdeu ânimo, gerou um pouco de dúvida, um pouco de desconfiança daquilo mesmo que a gente estava fazendo, que a gente já tinha mostrado que a gente poderia ganhar do Lanús lá dentro. Quando a gente tomou o gol, parece que a gente, naquele momento, deu uma desistida de que a gente poderia ganhar. Então, para mim, esse aspecto anímico, ele foi muito na frente da questão física e da questão tática. Tá? Ao mesmo tempo, quem tem de positivo? Porque jogar o primeiro tempo da maneira como jogou, lá também não era fácil, porque o momento é muito adverso. Então, os sinais positivos do time, eles foram, para mim, inequivocadamente maiores e mais positivos do que os fatores negativos. Eu acredito que a gente, partindo do que aconteceu no primeiro tempo, e melhorar a equipe, e, obviamente, ir preparando, porque aconteceu. O que a gente tem que fazer com o que aconteceu? Aprender. O time não pode desmontar porque tomou um gol, porque o futebol continua como a vida. A vida, quando a coisa acontece e você tem um revés, aquilo pode até te fortalecer. A gente podia ter criado mais ânimo, vamos nos juntar mais e vamos virar o jogo. Se tivesse virado o jogo, teria sido uma coisa muito mais legal se tivesse ficado 0-0 ou se tivesse ganho de 1-0, porque é mostrar superação. Então, quando vem o time aprender que quando vem um momento adverso, não acabou, as coisas não acabaram. Pode ser o início de uma coisa boa. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa parte. Eu acho que quando vem esses momentos de descida no futebol, a gente tem que saber melhorar, porque esses momentos eles podem nos ensinar muitas coisas para a gente fazer um time muito forte. Para mim é muito fácil responder essa pergunta, sabe? Foi uma fala que eu sei que gerou um pouco de polêmica, ela é recursiva aqui no Vasco, mas para mim, eu estando aqui, eu só penso em ganhar com o Vasco. Eu não vou colocar aqui prateleira que o Vasco está. Para mim, o Vasco, a gente vai lutar o Vasco. O mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato. É o mínimo. E isso para mim não é discurso. Nunca foi na minha vida. Por isso que eu estou aqui. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas foi assim que as coisas aconteceram no Fluminense, aqui do lado. Quando eu estreiei no Fluminense, o Fluminense estava exatamente na mesma posição que está o Vasco. Quando eu estreiei lá contra o Palmeiras, o time era o primeiro da zona de rebaixamento. E não é discurso, é prática. Eu trabalhei um time chamado Audax, que jogou durante 2 meses o melhor futebol do Brasil, quase foi campeão paulista. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito no elenco, acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Muito mais do que achar onde está o elenco. Para mim é um elenco que é capaz. Às vezes as pessoas, depois que acontece, as pessoas começam a valorizar todo mundo, a valorizar jogadores. Depois que tem as conquistas. Então a gente precisa trabalhar e conquistar. É isso que eu penso. Eu acho que ele é indispensável. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato é uma alegria e uma honra trabalhar com o jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele. Muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele e voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar. Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada.
Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também. Eu, de fato, eu analisei um pouco, mas é pouco que eu analisei da base do Vasco, mas vou analisar cada vez mais. Ontem, por exemplo, eu assisti o jogo, eu tenho informações desde quando nós começamos as negociações e a gente vai ficar de olho. Eu não quero citar um jogador ou outro de maneira específica para não gerar uma expectativa grande e depois haver uma cobrança desnecessária. Mas certamente eu estou de olho na base, isso você pode ter certeza. Eu vou acompanhar, vou começar a trazer mais os meninos, sim, que eu puder, para poder treinar com a gente, para eu saber se tem alguém pronto para jogar. Não é uma promessa, a promessa é de olhar e de me empenhar para ver se tem gente pronta para jogar. Porque assim, a gente tem essa ânsia de botar jogador na base, mas às vezes se botar no momento errado e o jogador ir mal, depois também a torcida não quer mais saber do jogador, porque a torcida quer que o jogador jogue bem. Ela quer que seja jogador da base, todo mundo quer. Porque a melhor coisa para um clube de futebol é o jogador da base e jogador profissional, quando ele dá conta. Porque ele é jovem, porque ele é patrimônio do clube, e se ele começa a jogar, a tendência dele, se ele já está jogando, é só melhorar e melhorar rapidamente. Então isso eu tenho muito claro para mim. Se tiver condição, eu ver que o jogador está pronto, que vai entrar e vai ajudar, eu vou ter esse olhar de maneira muito especial para eles. Bom, galera, o anúncio do Diniz saiu no meio da viagem aí, tava nessa questão toda. Disse para vocês após o pós-jogo do Vitória que eu ia aproveitar para tirar uma mini férias ali de 3 dias para curtir minha esposa, me desligar um pouquinho, porque eu trabalho muito e vocês mesmo falam que eu mesmo tenho que dar uma desligada. Então, assim, acabei não fazendo o anúncio do Diniz, etc. Não falei sobre, o vídeo já tá longo e eu prometo gastar alguns bons minutos para falar sobre o Diniz. Já adianto, já falei algumas vezes, eu particularmente sou muito fã do Diniz. Após de assistir a entrevista dele, vem loco, e é muito diferente você ver jogo no estádio e ver jogo em casa. Isso só reforça as minhas convicções de que o Fernando Diniz é o cara certo e principalmente no momento correto, tá? Então, vou falar um pouco mais disso no próximo vídeo. Então, eu encerro aqui. Espero que vocês tenham não ficado chateados, mas eu precisei tirar esses dias em off aí. E amanhã, programação normal. Respondendo o quiz da lojinha do Futebolaço, essa camisa é o terceiro uniforme da temporada 2005-2006 do Vasco, tá? Inclusive, ela tem a numeração dourada aqui atrás, tem umbro, e a minha camisa é um número 7. Camisa lindíssima. Esse produto e outros você pode estar adquirindo com a gente na lojinha do Futebolaço. E, cara, eu tô assustado com a quantidade de item raro que tem aparecido na loja do Futebolaço. Vou até mostrar para vocês agora 5 peças novas que acabaram de chegar. Uma reposição e outras 4 aqui. Preste atenção. Essa camisa da Reebok foi uma camisa retrô que a Reebok lançou, alusiva às camisas do Vasco dos anos 70, tá meio amassadinha, não passei ela ainda, mas ó, a camisa tá inteira e ela não tá amarelada, tá? Isso aqui é a cor mesmo dela, foi para ser emulando as camisas da época, então ela tem um tomzinho meio marfim, né? A camisa tá novíssima, tá? Você pode chamar a gente lá no direct da lojinha do Futebolaço, inclusive o link tá aqui na descrição. Essa camisa é um tamanho M, camisa mais bonita do mundo de 2022, chegou pra gente nova, 000, espetacular, no tamanho GG, uniforme de treino do Vasco da Reebok, temporada ali 2006, é muito rara essa peça, tá? E ela tá 0, não tem um detalhe, não tem nada, também no tamanho GG, uniforme do Vasco do ano passado, uniforme número 2, também ó, precinho bem legal, também tá disponível para vocês no tamanho GG, e chegou mais uma reposição dessa camisa aqui, ó, do terceiro uniforme do Vasco da temporada 2009, camisa comemorativa ali do retorno à Série A, ó, o sentimento nos trouxe de volta, tamanho G, tá? Essa peça lindíssima, novíssima, chegou aqui também, tá? Então, tem outros produtos, não são só esses, tá? Tem mais ou menos no momento umas 20, 25 peças em estoque que você pode comprar de pronta entrega, beleza? Aproveita que amanhã eu vou estar fazendo envio para todo o Brasil, então a galera que comprar hoje ou comprar durante o dia, amanhã mesmo eu estou despachando via Correios. Quem é do Rio de Janeiro, mora próximo, dependendo, pode pegar comigo em mãos ou a gente envia também por Uber Flash, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, e amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto!